A guerra em Israel também aumenta a tensão nos países vizinhos. No Líbano, por exemplo, os moradores vivem um clima de extrema tensão depois dos conflitos mais violentos na fronteira desde o conflito, a guerra em 2006. É sobre isso que eu converso agora com a Priscila Yazbek. Oi, Priscila. Como é que está a situação lá? Você também está atenta a isso, aos movimentos do Hezbollah? Isso pode ser um problema gravíssimo, pode provocar uma escalada importante do conflito. Exatamente. Raquel, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Há um temor de que conflitos na região tornem a guerra em Israel um conflito potencialmente regional. Então, pessoas que moram na região, no sul do Líbano, deixaram suas casas por temor de novos ataques depois dos ataques que aconteceram nessa segunda-feira e que foram os ataques mais letais desde 2006, quando o Hezbollah entrou em guerra com Israel. O Hezbollah, que é também um grupo islâmico radical financiado pelo Irã. A Reuters conversou com algumas pessoas na região para entender por que elas deixaram suas casas e os relatos são bem preocupantes também nessa região do sul do Líbano. Eles também conversaram com pessoas que ficam no lado israelense da fronteira entre o Líbano e Israel e também nos bairros do lado israelense da fronteira, pessoas também deixaram suas casas ou estão abrigadas dentro de casa. Por isso, há relatos de que os bairros estão praticamente desertos por lá, ainda que o exército israelense não tenha dado nenhuma ordem para que as pessoas deixassem o local, mas muitas pessoas mesmo assim estão deixando o local ali da fronteira com o Líbano por temor de novos ataques. 6 pessoas foram mortas nessa segunda-feira, 3 membros do Hezbollah, um oficial israelense e 2 membros da Jihad palestina que também desencadearam essa violência e atuaram junto com o Hezbollah nessa ação que aconteceu nessa segunda-feira. Dentre os relatos que foram feitos, um barbeiro disse a Reuters que as cenas foram aterrorizantes, mas que o bombardeio da segunda-feira foi muito pesado, inclusive mais pesado ou tão pesado quanto a memória que ele tem da guerra de 2006. Ele disse que centenas de pessoas foram embora, que muitas pessoas foram embora lá em 2006, lembrando da guerra por falta de comida, por falta de pão, por falta de leite. Ele falou que o Líbano já estava passando por uma crise muito grave. A gente vem falando sobre isso em outras ocasiões, antes da guerra, sobre a crise econômica que o Líbano vive, e agora esse barbeiro que foi entrevistado então pela agência de notícias Reuters contando que a tendência é que a situação piore e muitas pessoas também estão deixando suas casas por temer ficar sem itens básicos. Uma senhora também contou que crianças foram levadas para um abrigo em uma base de manutenção da ONU, e vale falar que esse ataque é a ofensiva mais grave desde 2006 na região, que na época matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e 157 israelenses, a maioria soldados. Volto com você, Raquel.